Você sabia que o segredo por trás de todas as grandes invenções da história tem uma coisa em comum? Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Os irmãos Wright quebraram dezenas de protótipos antes do primeiro voo. E hoje você vai conhecer Lucas, um adolescente de 15 anos que estava prestes a desistir de seus sonhos, até descobrir que seus maiores fracassos eram na verdade seus maiores tesouros. Esta é uma história que vai mudar completamente como você vê os erros na sua vida. Prepare-se, porque em alguns minutos você nunca mais vai ter medo de falhar. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de que cidade você está me assistindo? E se essa introdução já despertou sua curiosidade, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Vamos lá! Lucas tinha 15 anos e uma mente que fervilhava de ideias como uma panela de água fervente. Sentado em seu quarto bagunçado, cercado por livros de ciência, revistas de tecnologia e pedaços de eletrônicos desmontados, ele sonhava em ser o próximo grande inventor. Na parede ao lado de sua cama, havia um pôster de Thomas Edison com a famosa frase: "Não falhei 10.000 vezes, encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Mas Lucas, ao contrário do que a frase sugeria, odiava falhar. Cada erro o deixava frustrado, cada experimento que dava errado fazia querer desistir. Ele queria resultados rápidos, queria que suas ideias funcionassem na primeira tentativa. Afinal, ele se considerava inteligente, suas notas na escola eram excelentes, especialmente em matemática e física. Naquela manhã de sábado, Lucas acordou com uma ideia brilhante. Havia lido sobre energia solar na revista científica que seu pai havia trazido da biblioteca, e decidiu que construiria um carregador solar portátil para celulares. Seria revolucionário. Ele imaginava se apresentando sua invenção na feira de ciências, recebendo aplausos, ganhando o primeiro lugar, talvez até chamando a atenção de alguma universidade famosa. Com essa empolgação, Lucas correu para o porão onde guardava seus materiais. Havia uma coleção impressionante: fios elétricos de várias cores, pequenos motores de brinquedos quebrados, LEDs, resistores, uma placa solar pequena que havia comprado com suas economias, e várias ferramentas que emprestara permanentemente da caixa de seu pai. "Vai ser fácil", murmurou para si mesmo, pegando a placa solar e alguns fios. Ele havia assistido a alguns vídeos no YouTube sobre circuitos elétricos, então achava que sabia o suficiente. Em sua mente, o projeto seria concluído em algumas horas, talvez um dia inteiro no máximo. Como ele estava enganado! Lucas começou conectando os fios diretamente da placa solar a um cabo USB que havia cortado de um carregador antigo. Parecia lógico: o sol geraria eletricidade, a eletricidade passaria pelos fios, e pronto, carregador solar funcional. Ele nem mesmo se preocupou em pesquisar sobre voltagem, amperagem, ou a necessidade de reguladores de tensão. Quando terminou suas conexões improvisadas, Lucas saiu correndo para o quintal. O sol estava forte naquela manhã de verão, perfeito para testar sua invenção. Ele conectou seu celular ao dispositivo e esperou ansiosamente pela tela que indicaria que o aparelho estava carregando. Mas nada aconteceu. Absolutamente nada. Deve ser um problema simples, pensou, verificando as conexões. Tudo parecia estar no lugar certo. Ele tentou novamente, ajustou os fios, limpou a placa solar, mas o resultado foi o mesmo: nada. A frustração começou a crescer em seu peito como uma bolha de ar subindo à superfície. Depois de 2 horas tentando, Lucas jogou o dispositivo no chão com raiva. Isso é ridículo. Deveria funcionar. Ele chutou uma pedra do quintal, que voou e acertou a cerca do vizinho com barulho seco. A raiva dele não era apenas com o projeto, mas consigo mesmo. Como alguém tão inteligente poderia falhar em algo que parecia tão simples? Sua mãe, Marina, apareceu na porta dos fundos, atraída pelo barulho. Ela observou o filho de braços cruzados, olhando para os destroços de seu projeto espalhados pela grama. Marina conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que Lucas fazia desde pequeno quando algo não saía como ele esperava. "Problemas com seu novo projeto?" ela perguntou, aproximando-se calmamente. "Não funciona", Lucas respondeu entre dentes, sem olhar para ela. "Deveria ser simples, mas não funciona. Talvez eu não seja tão bom nisso quanto pensava." Marina se abaixou e pegou a pequena placa solar, examinando as conexões improvisadas de Lucas. Ela não entendia muito de eletrônica, mas podia ver que algo estava claramente errado com aquela mistura de fios coloridos grudados com fita isolante.
Você sabe, seu avô costumava dizer uma coisa interessante, ela disse, ainda olhando o dispositivo. Ele dizia que a diferença entre um novato e um especialista é que o especialista já cometeu todos os erros possíveis em sua área. Lucas finalmente olhou para a mãe, sua expressão ainda carregada de frustração. Mas eu não quero cometer erros. Quero que funcione da primeira vez. E por que você acha que deveria funcionar da primeira vez? Marina perguntou gentilmente. Você estudou sobre circuitos elétricos? Sobre como a energia solar é convertida em eletricidade utilizável? Sobre as especificações técnicas necessárias para carregar um celular? Lucas abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma boa resposta. Ele havia assumido que sua inteligência geral seria suficiente, que alguns vídeos na internet lhe dariam todo o conhecimento necessário. A realidade estava provando o contrário, e isso era difícil de aceitar para alguém acostumado a se destacar academicamente. Talvez eu devesse aprender mais antes de tentar novamente, ele admitiu relutantemente. Marina sorriu e bagunçou o cabelo do filho. Talvez devesse. E talvez devesse também parar de ter tanto medo de errar. Os erros são apenas informações sobre o que não funciona. E informação é sempre valiosa. Na segunda-feira seguinte, Lucas chegou à escola ainda pensando nas palavras de sua mãe. Durante a aula de física, o professor Carlos estava explicando conceitos de eletricidade, e Lucas prestou atenção como nunca antes. Voltagem, corrente, resistência, termos que ele havia ignorado em seu projeto precipitado agora pareciam fundamentais. Depois da aula, Lucas se aproximou do professor. Carlos era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e uma paixão contagiante pela ciência. Ele sempre incentivava os alunos a fazer perguntas, por mais básicas que parecessem. Professor Carlos, Lucas começou hesitantemente, eu tentei fazer um carregador solar no fim de semana e, bem, não funcionou. Os olhos do professor se iluminaram. Ah, um projeto ambicioso. Conte-me mais sobre o que você tentou fazer. Lucas descreveu seu projeto, sentindo-se cada vez mais embaraçado à medida que percebia quantos conceitos básicos havia ignorado. O professor ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais que revelavam ainda mais lacunas no conhecimento de Lucas. Vejo que você pulou alguns passos fundamentais, disse Carlos quando Lucas terminou. Mas isso não é necessariamente ruim. Às vezes, mergulhar de cabeça nos ensina lições que nunca esquecemos. Você quer saber qual foi seu primeiro erro? Lucas acenou ansiosamente. Você não começou com um plano. Toda invenção bem-sucedida começa com pesquisa e planejamento. Thomas Edison, que você tanto admira, passava meses pesquisando antes de construir qualquer coisa. Ele lia tudo o que conseguia encontrar sobre o assunto, fazia cálculos, desenhava esquemas. Professor Carlos foi até sua mesa e pegou um caderno grosso. Este é meu caderno de projetos. Cada ideia que tenho, cada experimento que planejo, primeiro vai aqui. Desenhos, cálculos, listas de materiais, possíveis problemas e soluções. Quer ver um exemplo? Ele abriu o caderno numa página que mostrava diagramas detalhados de um projeto de energia eólica caseira. Havia notas nas margens, setas conectando diferentes partes, cálculos matemáticos, e até mesmo anotações sobre materiais alternativos. Isso é incrível, Lucas murmurou, folheando as páginas. Cada projeto estava documentado com um nível de detalhe que ele nunca havia considerado necessário. A parte mais interessante, continuou Carlos, são estas anotações em vermelho. Sabe o que são? Erros. Coisas que tentei e não funcionaram. Problemas que encontrei. E sabe por que uso vermelho? Porque são as partes mais valiosas do caderno. Cada erro me ensinou algo novo, me direcionou para a solução certa. Lucas estudou as anotações em vermelho mais de perto. Havia comentários como voltagem muito baixa, precisa de amplificador, material se quebra com vento forte, testar alternativas, conexões se soltam, melhorar fixação. Cada erro havia sido transformado em uma lição, cada falha em um passo em direção ao sucesso. Professor, posso fazer uma pergunta pessoal? Lucas disse depois de um momento. Claro. O senhor já ficou frustrado quando algo não funcionava? Já quis desistir? Carlos riu, uma risada calorosa e genuína. Lucas, se eu tivesse desistido toda vez que me frustrei,
ainda estaria tentando fazer minha primeira experiência de laboratório na faculdade. A frustração é natural, faz parte do processo. O truque é não deixar que ela te paralise. Como? Bom, primeiro você precisa mudar sua perspectiva sobre o que é um fracasso. Quando seu carregador solar não funcionou, você viu isso como uma falha pessoal. Mas e se você visse como dados? Como informação sobre o que não funciona? Cada tentativa que não dá certo elimina uma possibilidade e te aproxima da que vai dar certo. Lucas pensou nisso. Fazia sentido, teoricamente, mas ainda era difícil de aceitar emocionalmente. Segundo, continuou Carlos, você precisa celebrar o processo, não apenas o resultado. Você aprendeu algo novo tentando fazer aquele carregador? Descobriu algo sobre si mesmo? Desenvolveu alguma habilidade? Bem, Lucas refletiu, eu aprendi que não sei tanto sobre eletrônica quanto pensava. E descobri que sou impaciente demais. E definitivamente preciso melhorar minhas habilidades de soldagem. Quase me queimei 3 vezes. Excelente! Carlos bateu palmas uma vez. 3 aprendizados valiosos em um único projeto. Isso não é fracasso, isso é educação. A campainha tocou, sinalizando o fim do intervalo, mas Lucas não se moveu imediatamente. Ele estava processando uma mudança fundamental em sua maneira de pensar. Talvez seus erros não fossem sinais de que ele era inadequado, mas simplesmente parte necessária do caminho para se tornar competente. Professor, ele disse enquanto recolhia seus materiais, posso voltar depois da aula para conversar mais sobre meu projeto? Quero começar do jeito certo desta vez. Seria um prazer, Carlos respondeu com um sorriso. E traga um caderno. É hora de você começar seu próprio diário de projetos. Enquanto caminhava para sua próxima aula, Lucas sentia algo diferente. A frustração ainda estava lá, mas agora estava misturada com curiosidade e determinação. Ele começava a entender que aprender com os erros não era apenas uma frase motivacional, era uma habilidade prática que precisava desenvolver. Naquela tarde, Lucas voltou à sala do professor Carlos com um caderno novo debaixo do braço e uma mistura de ansiedade e empolgação no peito. A sala estava vazia, exceto pelo professor, que organizava alguns experimentos na bancada. Pronto para começar do jeito certo? Carlos perguntou, notando o caderno. Mais do que pronto, Lucas respondeu, puxando uma cadeira. Mas por onde começar? Há tanta coisa que eu não sei. Essa é uma excelente percepção, disse Carlos, sentando-se ao lado dele. Reconhecer o que você não sabe é o primeiro passo para aprender. Vamos fazer uma lista. Durante a próxima hora, eles mapearam tudo o que Lucas precisaria aprender para criar um carregador solar funcional, princípios básicos de energia solar, conversão de energia, reguladores de tensão, especificações de carregamento para diferentes dispositivos, técnicas de soldagem e muito mais. Nossa, Lucas disse, olhando para a lista que ocupava 2 páginas inteiras. É muito mais complicado do que eu imaginava. Mas também muito mais interessante, Carlos apontou. Cada um desses tópicos é uma aventura de aprendizado. E aqui está a parte boa, você não precisa dominar tudo de uma vez. Podemos dividir isso em partes menores e abordar uma de cada vez. Eles decidiram que Lucas passaria as próximas 2 semanas estudando os fundamentos teóricos antes de tocar em qualquer ferramenta. Carlos emprestou-lhe alguns livros técnicos e indicou recursos online confiáveis. Também sugeriram que Lucas visitasse alguns projetos similares online, não para copiar, mas para entender os princípios por trás das decisões de design. Uma coisa importante, Carlos disse enquanto Lucas anotava as referências. Quando você estiver pesquisando e encontrar algo que não entende, não simplesmente pule. Anote a dúvida, pesquise até entender, faça perguntas. A compreensão superficial é inimiga da inovação real. Lucas acenou, escrevendo compreender profundamente no alto da página como lembrete. Durante as 2 semanas seguintes, Lucas mergulhou nos estudos com uma dedicação que surpreendeu até mesmo seus pais. Todas as tardes, depois da escola, ele se trancava em seu quarto com os livros e seu caderno, fazendo anotações detalhadas, desenhando diagramas, calculando voltagens e correntes. Foi um período de descobertas constantes. Lucas aprendeu que sua placa solar pequena produzia apenas 6 volts em condições ideais, mas que a maioria dos celulares precisava de 5 volts estáveis para carregar adequadamente. Descobriu que a corrente também importava,
Não bastava ter a voltagem certa se a corrente fosse insuficiente. Entendeu por que precisava de componentes reguladores para garantir que a energia fornecida fosse consistente, mesmo quando nuvens passassem na frente do Sol. Cada novo conceito que dominava gerava 10 perguntas novas. Por que alguns materiais conduziam eletricidade melhor que outros? Como os painéis solares realmente convertiam luz em eletricidade? Por que a eficiência dos painéis variava tanto com a temperatura? Algumas vezes, Lucas se sentia sobrecarregado pela quantidade de informação. Uma noite, ele estava estudando sobre semicondutores quando jogou o livro na cama com frustração. É muita coisa, ele reclamou para si mesmo. Como alguém consegue aprender tudo isso? Mas então ele se lembrou das palavras do professor Carlos sobre celebrar o processo. Lucas abriu seu caderno e folheou as páginas que havia escrito nas últimas semanas. Havia diagramas que ele havia desenhado e redesenhado até ficarem claros, listas de materiais com especificações técnicas detalhadas, e cálculos que inicialmente o confundiam mas agora faziam sentido. Eu já aprendi muito, ele murmurou, surpreso com seu próprio progresso. Há 2 semanas, eu nem sabia o que era um regulador de tensão. Agora posso explicar 3 tipos diferentes. Essa percepção mudou algo em Lucas. Ele começou a ver cada sessão de estudo não como um obstáculo a ser superado, mas como um investimento em seu conhecimento. Cada conceito dominado era uma ferramenta a mais em sua caixa de habilidades. Na sexta-feira da segunda semana, Lucas voltou ao professor Carlos com seu caderno repleto de anotações e perguntas. Impressionante, disse Carlos, folheando as páginas cuidadosamente organizadas. Você realmente se aprofundou. Agora, me explique por que você não pode simplesmente conectar um painel solar direto em um celular. Lucas respirou fundo e começou a explicar sobre voltagem instável, necessidade de reguladores, importância de corrente adequada e proteção contra sobrecarga. Conforme falava, percebeu que realmente entendia o que estava dizendo. Não era apenas memorização, mas compreensão genuína. Excelente, Carlos disse quando Lucas terminou. Agora você está pronto para a próxima fase. Criar um protótipo baseado em conhecimento sólido, não em suposições. E se eu cometer erros durante a construção? Lucas perguntou, uma pitada de sua antiga ansiedade aparecendo. Carlos sorriu. Você vai cometer erros. É garantido. Mas agora você tem algo que não tinha antes, uma base sólida de conhecimento para entender por que algo deu errado e como consertar. Os erros não serão mais mistérios frustrantes, serão puzzles interessantes para resolver. Lucas sentiu uma onda de confiança, não a confiança arrogante que havia tido antes, baseada em suposições, mas uma confiança sólida baseada em preparação e conhecimento. Ele estava ansioso para começar a construir, mas desta vez, ele sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Na manhã de sábado, Lucas acordou antes do alarme, ansioso para colocar seus novos conhecimentos em prática. Seu quarto havia se transformado em uma espécie de laboratório improvisado. Havia esquemas colados na parede, listas de componentes organizadas por função, e seu caderno de projeto aberto na página com o diagrama final do circuito. Desta vez, Lucas não correu para o porão pegando componentes aleatoriamente. Em vez disso, ele verificou cuidadosamente sua lista de materiais, conferindo cada especificação. Precisava de um regulador de tensão 7805 para converter os 6,9 volts variáveis do painel em 5 volts estáveis, capacitores para suavizar as flutuações de voltagem, resistores para limitar a corrente, e um diodo para prevenir que a corrente fluísse de volta para o painel durante a noite. Organização primeiro, ele murmurou para si mesmo, repetindo o mantra que havia anotado no caderno. Lucas separou todos os componentes em pequenos recipientes etiquetados, preparou suas ferramentas, e criou uma área de trabalho limpa e bem iluminada. Era um contraste gritante com sua abordagem caótica de 2 semanas atrás. Começando pelo circuito mais simples possível, Lucas soldou cuidadosamente cada conexão, verificando 2 vezes contra seu diagrama antes de prosseguir. Suas habilidades de soldagem, praticadas durante a semana em componentes velhos, haviam melhorado significativamente. As conexões agora eram limpas e sólidas, não as bolas irregulares de solda que havia feito anteriormente. Depois de 2 horas de trabalho meticuloso, Lucas tinha um pequeno circuito montado em uma protoboard. Era simples, mas cada componente tinha um propósito específico que ele compreendia completamente. Momento da verdade, ele disse, respirando fundo. Lucas conectou o painel solar ao circuito e saiu para o quintal.
O sol estava forte, condições ideais para o teste. Com seu multímetro na mão, uma ferramenta que havia aprendido a usar durante suas pesquisas, ele mediu a voltagem na saída do circuito. 4,85 volts, leu em voz alta. Quase perfeito. Seu regulador estava funcionando, mantendo a voltagem estável mesmo quando pequenas nuvens passavam pelo sol. Mas quando Lucas conectou seu celular, nada aconteceu. O ícone de carregamento não apareceu na tela. Ao invés de ficar frustrado, Lucas pegou seu caderno e anotou: voltagem ok, mas celular não carrega. Investigar corrente e conexões USB. Ele voltou para sua bancada de trabalho e começou a diagnosticar metodicamente. Mediu a corrente. Estava muito baixa, apenas 50 mA quando precisava de pelo menos 500 para carregar efetivamente. O problema não era conceitual, mas prático. Sua pequena placa solar simplesmente não gerava energia suficiente. Interessante, Lucas murmurou, anotando suas descobertas. Em vez de ver isso como uma falha, ele via como dados valiosos. Seu circuito estava funcionando corretamente, mas havia subestimado os requisitos de potência. Lucas passou o resto da manhã pesquisando soluções. Poderia usar múltiplas placas solares em paralelo para aumentar a corrente, ou poderia adicionar uma bateria para armazenar energia ao longo do tempo e então fornecer rajadas de alta corrente quando necessário. Durante o almoço, ele animadamente explicou suas descobertas para seus pais. Então, não funcionou novamente? Seu pai perguntou, com um tom de preocupação. Na verdade, funcionou parcialmente, Lucas respondeu com entusiasmo. O regulador de voltagem funcionou perfeitamente, as conexões estão sólidas, e agora eu sei exatamente qual é o problema e como resolvê-lo. É progresso real. Sua mãe sorriu. Você parece muito mais calmo desta vez. É porque agora eu entendo o que está acontecendo, Lucas explicou. Antes, quando algo dava errado, era como se estivesse no escuro. Agora, cada problema é apenas um puzzle a ser resolvido. À tarde, Lucas decidiu implementar a solução da bateria. Ele havia lido sobre circuitos de carregamento de bateria e sabia que precisaria de alguns componentes adicionais para implementar essa funcionalidade com segurança. Mais uma vez, ele pesquisou cuidadosamente, fez esquemas detalhados e planejou cada passo antes de começar a construir. Desta vez, o projeto incluiria um circuito para carregar uma pequena bateria de lítio durante o dia e usar essa energia armazenada para carregar dispositivos quando necessário. Enquanto trabalhava, Lucas notou algo interessante sobre sua atitude. Quando encontrava um componente que não conhecia bem, ao invés de tentar adivinhar sua função, ele parava para pesquisar e entender completamente antes de prosseguir. Quando uma soldagem não ficava perfeita, ao invés de deixar passar, ele a refazia até ficar satisfeito. Perfeccionismo versus excelência, ele anotou no caderno, lembrando-se de uma distinção que havia lido. Perfeccionismo era ter medo de errar. Excelência era fazer o melhor trabalho possível e melhorar continuamente. Ao final do dia, Lucas não havia terminado seu projeto, mas sentia uma satisfação profunda. Cada hora investida havia resultado em aprendizado real e progresso tangível. Seu novo protótipo estava mais próximo do sucesso, e mais importante, ele estava desenvolvendo as habilidades e mentalidade de um verdadeiro inventor. Antes de dormir, Lucas escreveu em seu caderno: hoje aprendi que progresso real às vezes é lento, mas sempre é sólido quando baseado em compreensão genuína. Cada pequeno avanço constrói sobre o anterior. Estou começando a entender que aprender com erros não é apenas sobre aceitar fracassos, mas sobre usar cada experiência para ficar mais inteligente e mais capaz. Era uma lição que começaria a transformar não apenas seus projetos, mas toda sua abordagem à aprendizagem e vida. Segunda-feira chegou com uma surpresa que testaria a nova mentalidade de Lucas de uma forma que ele não esperava. Durante a aula de física, o professor Carlos anunciou que haveria uma feira de ciências na escola em 3 semanas, e todos os alunos deveriam participar com projetos relacionados à energia sustentável. Esta é sua chance, Carlos sussurrou para Lucas depois da aula. Você tem um projeto perfeito em desenvolvimento. Lucas sentiu uma mistura de empolgação e pânico. 3 semanas pareciam ao mesmo tempo e muito pouco. Ele havia progredido significativamente, mas seu carregador solar ainda não estava completamente funcional. A versão antiga de Lucas teria entrado em pânico, tentado acelerar o processo, e provavelmente cometido os mesmos erros de antes. Mas agora, ele tinha uma abordagem diferente. Naquela tarde,
Lucas sentou-se com seu caderno e criou um cronograma realista. Listou todas as tarefas que precisava completar, estimou quanto tempo cada uma levaria, e incluiu tempo extra para problemas inesperados. Era uma abordagem que havia aprendido durante suas pesquisas sobre gestão de projetos. Semana 1. Finalizar circuito de bateria e fazer testes iniciais, escreveu. Semana 2. Montar versão final e realizar testes extensivos. Semana 3. Preparar apresentação e documentar resultados. Mas a vida tinha outros planos. Na quarta-feira, enquanto testava seu novo circuito com bateria, algo deu terrivelmente errado. Houve uma faísca, um cheiro de eletrônico queimado, e então fumaça subindo de sua protoboard. Lucas rapidamente desconectou tudo, mas o estrago estava feito. Vários componentes haviam sido danificados, incluindo seu regulador de tensão principal. Por um momento, Lucas sentiu a familiar onda de frustração subindo. 3 semanas para a feira, e ele havia acabado de fritar seu projeto. Mas então, quase automaticamente, ele alcançou seu caderno e começou a escrever. Circuito queimado 14h30, quarta-feira. Investigar causa. Durante a próxima hora, Lucas analisou metodicamente o que havia acontecido. Verificou suas conexões contra o diagrama, examinou os componentes danificados, e lentamente começou a entender. Ele havia conectado a bateria com polaridade inversa, causando um curto-circuito que sobrecarregou todo o sistema. Erro estúpido, ele murmurou inicialmente, mas então corrigiu a si mesmo. Erro de iniciante. Diferença importante. Em vez de se afundar na autocrítica, Lucas começou a listar as lições aprendidas. Sempre verificar polaridade 2 vezes, usar fusíveis para proteção, testar componentes individualmente antes de integrar o sistema completo. Na quinta-feira, Lucas conversou com o professor Carlos sobre o incidente. Você queimou o circuito? Carlos perguntou. Excelente. Excelente. Lucas repetiu, confuso. Você acabou de ter uma das experiências de aprendizado mais valiosas possíveis, explicou Carlos. Muitos engenheiros trabalham por anos sem entender realmente as consequências de erros básicos. Você agora tem uma compreensão visceral da importância de verificação cuidadosa e proteções de circuito. Carlos tinha razão. Quando Lucas reconstruiu seu circuito, desta vez ele foi extremamente cuidadoso com cada conexão. Verificou polaridades múltiplas vezes, adicionou um fusível para proteção, e testou cada subsistema separadamente antes de conectar tudo junto. O processo de reconstrução levou apenas 2 dias, mas o resultado foi um circuito muito mais robusto e bem projetado que a versão original. Lucas havia inconscientemente incorporado várias melhorias de design que só se tornaram óbvias depois de ter enfrentado o fracasso. Mas havia outra surpresa esperando. No sábado, enquanto testava seu circuito reconstruído, Lucas notou algo interessante. A eficiência de carregamento estava melhor que o esperado. Investigando mais profundamente, ele descobriu que um dos componentes de substituição que havia escolhido tinha características ligeiramente diferentes que resultavam em melhor performance geral. Serendipidade, ele anotou no caderno, lembrando-se da palavra que havia aprendido recentemente, descobertas acidentais que resultam de estar preparado para reconhecer oportunidades. Essa experiência trouxe uma percepção profunda para Lucas. Às vezes, os maiores avanços vêm não apesar dos erros, mas por causa deles. Se ele nunca tivesse queimado o circuito original, nunca teria descoberto a configuração melhorada. No domingo, Lucas tinha um protótipo funcional que não apenas carregava seu celular consistentemente, mas o fazia com eficiência 15% maior que seu design original. O dispositivo podia carregar uma bateria interna durante o dia e fornecer energia estável para dispositivos mesmo à noite ou em condições de pouca luz. Mas talvez mais importante que o sucesso técnico foi a transformação em sua atitude. Lucas descobriu que não temia mais os problemas, ele os via como oportunidades de aprendizado e melhoria. Cada obstáculo se tornava uma chance de tornar seu projeto mais robusto. Enquanto documentava seus resultados naquela noite, Lucas refletiu sobre as últimas semanas. Havia começado querendo evitar erros a todo custo. Agora entendia que os erros eram parte integral do processo de inovação, não algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado como fonte de aprendizado e crescimento. Quem diria, ele escreveu em seu caderno, que queimar meu projeto seria uma das melhores coisas que poderia ter acontecido. Faltavam ainda 2 semanas para a feira, mas Lucas já se sentia como um vencedor.
Ele havia aprendido não apenas a construir um carregador solar, mas algo muito mais valioso: como transformar fracassos em sucessos através de persistência inteligente e aprendizado contínuo. Com seu carregador solar funcionando de forma consistente, Lucas pensou que a parte difícil havia passado. Faltava apenas uma semana para a feira de ciências, e ele estava confiante em seu projeto. Mas na segunda-feira, durante os testes finais, ele descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre inovação. Estava testando seu carregador em diferentes condições de luz quando sua irmã mais nova, Sofia, de 8 anos, se aproximou curiosa. Ela observou o dispositivo com interesse genuíno enquanto Lucas explicava como funcionava. É legal, mas é meio grande, não é? Ela comentou inocentemente. E se alguém quisesse carregar o celular numa trilha, seria difícil carregar isso na mochila. Lucas parou. Ele havia se concentrado tanto em fazer o dispositivo funcionar que nunca havia considerado seriamente sua praticidade. O carregador, com sua bateria, circuitos e painel solar rígido, pesava quase meio quilo e tinha o tamanho de um livro grosso. Você tem razão, ele admitiu, olhando para seu projeto com novos olhos. Não é muito portátil. E olha, Sofia continuou, pegando o dispositivo e virando, se você deixar cair, vai quebrar tudo, né? Deveria ter uma capa ou algo assim. Durante os dias seguintes, Lucas não conseguiu parar de pensar nos comentários de sua irmã. Ele havia criado um dispositivo tecnicamente funcional, mas havia ignorado completamente as necessidades práticas dos usuários reais. Isso levou a fazer algo que nunca havia feito antes: pesquisa de usuários. Lucas conversou com colegas de escola, perguntando sobre seus hábitos de carregamento de celular, quando e onde precisavam de energia extra, e que características valorizariam em um carregador portátil. As respostas foram reveladoras. A maioria das pessoas queria algo leve, durável, à prova d'água, e que coubesse facilmente numa bolsa ou mochila. Alguns mencionaram que gostariam de poder carregar múltiplos dispositivos simultaneamente. Outros queriam indicadores visuais claros do nível de bateria e status de carregamento. Nossa, Lucas anotou em seu caderno, eu construí o que eu achei que seria útil, não o que as pessoas realmente precisam. Esta revelação foi simultaneamente frustrante e empolgante. Frustrante porque significava que seu projeto atual, embora funcionasse, não era otimizado para uso real. Empolgante porque abria um mundo inteiro de oportunidades de melhoria e inovação. Lucas passou a quarta-feira redesenhando seu projeto com foco na experiência do usuário. Pesquisou painéis solares flexíveis que poderiam ser dobrados ou enrolados, baterias mais leves e compactas, e cases protetivos que ainda permitiriam funcionalidade total. Mas então enfrentou um dilema: faltavam apenas 4 dias para a feira. Não havia tempo para reconstruir completamente seu projeto. A versão antiga de Lucas teria entrado em pânico, tentado fazer mudanças drásticas de última hora, ou desistido completamente. Em vez disso, Lucas tomou uma decisão madura. Ele manteria seu protótipo atual como demonstração de conceito, mas focaria sua apresentação na importância de considerar as necessidades reais dos usuários no processo de design. Ele documentaria todas as melhorias que implementaria na versão 2.0 baseadas no feedback que havia coletado. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto testava seu carregador no laboratório da escola, o professor Carlos se aproximou com uma visitante. Lucas, disse Carlos, está a doutora Marina Santos, engenheira da empresa Tec Solar. Ela está aqui para avaliar projetos estudantis para um programa de estágio de verão. A doutor Santos examinou o projeto de Lucas com interesse profissional. Ela fez perguntas técnicas detalhadas sobre sua escolha de componentes, eficiência do circuito e métodos de teste. Lucas respondeu confiantemente, explicando não apenas como seu dispositivo funcionava, mas também os problemas que havia enfrentado e como os havia resolvido. Impressionante, ela disse depois de examinar seus esquemas e anotações. Você tem documentação muito detalhada de seu processo de desenvolvimento. Isso é raro em projetos estudantis. Então Lucas mencionou sua recente descoberta sobre a importância das necessidades dos usuários e os planos para uma versão melhorada. Os olhos da Dr. Santos se iluminaram. Você sabe, muitos engenheiros levam anos para entender que funcionalidade técnica é apenas metade da equação. O fato de você ter descoberto isso sozinho, e estar pensando sistematicamente sobre como incorporar feedback dos usuários, é muito maduro. Ela passou mais 20 minutos conversando com Lucas sobre design centrado no usuário,
iteração de produtos e o processo de inovação na indústria real. Quando partiu, ela deixou seu cartão de visita e disse: "Se você estiver interessado num estágio de verão onde pode trabalhar em projetos de energia renovável reais, me mande um e-mail." Lucas olhou para o cartão em suas mãos, mal acreditando. Algumas semanas atrás, ele estava frustrado porque seu primeiro protótipo havia fracassado. Agora, uma engenheira profissional estava oferecendo uma oportunidade de trabalhar em projetos reais. Naquela noite, refletindo sobre os eventos do dia, Lucas percebeu algo profundo. Seu maior avanço não havia sido técnico, havia sido entender que boa engenharia não é apenas sobre fazer algo funcionar, mas sobre fazer algo que realmente melhore a vida das pessoas. Lição aprendida, ele escreveu em seu caderno. Inovação real acontece na interseção entre possibilidade técnica e necessidade humana real. Não basta construir algo que funciona, você precisa construir algo que as pessoas realmente querem e vão usar. Esta descoberta mudaria para sempre como Lucas abordaria projetos futuros. Ele havia aprendido não apenas a aceitar erros como parte do processo, mas a usar feedback e fracassos como dados para criar soluções melhores. Era uma lição que o serviria não apenas na feira de ciências, mas em toda sua futura carreira como inventor e inovador. O dia da feira de ciências chegou com um céu parcialmente nublado que, ironicamente, ofereceria condições perfeitas para demonstrar a versatilidade do carregador solar de Lucas. Ele chegou cedo para montar seu stand, carregando não apenas seu protótipo, mas também seu caderno de projeto e vários materiais visuais que havia preparado. O stand de Lucas era diferente dos outros. Enquanto a maioria dos estudantes focava em mostrar que seus projetos funcionavam, Lucas havia criado uma apresentação que contava a história completa de seu processo de aprendizado. Havia sessões dedicadas aos erros valiosos, lições aprendidas e próximos passos. A primeira pessoa a visitar seu stand foi, surpreendentemente, a diretora da escola, doutora Carvalho. Ela examinou o projeto com interesse e perguntou sobre a seção Erros Valiosos. "Conte-me sobre isso", ela disse, apontando para o painel onde Lucas havia documentado o incidente do circuito queimado. Lucas respirou fundo e começou a contar sua história. Explicou como seu primeiro protótipo havia falhado porque ele havia tentado construir sem entender os princípios fundamentais. Como havia queimado seu circuito por não verificar polaridades cuidadosamente. Como o feedback de sua irmã havia revelado problemas de design que ele nunca havia considerado. "Mas cada erro me ensinou algo crucial", Lucas concluiu. "Se eu tivesse conseguido fazer tudo funcionar na primeira tentativa, eu nunca teria aprendido sobre a importância de pesquisa prévia, verificação cuidadosa, ou design centrado no usuário." A doutora Carvalho acenou pensativamente. "Essa é uma perspectiva muito madura, Lucas. Você está demonstrando algo que muitos adultos têm dificuldade para entender." Conforme o dia progrediu, mais visitantes pararam no estande de Lucas. Havia pais, professores, outros estudantes, e até alguns representantes de empresas locais. O que mais chamava atenção não era apenas que seu dispositivo funcionava, mas como Lucas conseguia explicar claramente todo o seu processo de desenvolvimento, incluindo os obstáculos que havia enfrentado. Um pai engenheiro ficou particularmente impressionado. "Meu filho está no ensino médio e sempre desiste quando algo não funciona na primeira tentativa", ele comentou. "Como você aprendeu a persistir através dos fracassos?" "Acho que mudei minha definição de fracasso", Lucas respondeu. "Antes, eu via qualquer coisa que não funcionasse como evidência de que eu não era bom o suficiente. Agora vejo como informação sobre o que ajustar na próxima tentativa." Durante a apresentação para os juízes, Lucas foi questionado sobre aspectos técnicos específicos de seu projeto. Ele respondeu confiantemente, mas também foi honesto sobre as limitações de seu design atual e os planos para melhorias futuras. "Seu projeto atual pode carregar um smartphone completamente em quanto tempo?", perguntou um dos juízes. "Sob luz solar direta, cerca de 4 horas para uma carga completa", Lucas respondeu. "Mas através da pesquisa de usuários que conduzi, descobri que a maioria das pessoas preferiria um carregamento mais rápido, mesmo que significasse um dispositivo um pouco maior. Na versão 2.0, estou planejando usar painéis mais eficientes e uma configuração de bateria que permitiria carregamento em 2 horas." "E como você coletou essa pesquisa de usuários?", outro juiz perguntou. Lucas explicou como havia entrevistado colegas e familiares, documentado suas respostas, e identificado padrões em suas necessidades e preferências.
Era um nível de rigor metodológico que impressionou os juízes. Mas o momento mais significativo do dia veio quando Sofia apareceu no estande de Lucas com um grupo de suas amigas da escola primária. "Este é o projeto do meu irmão", ela disse orgulhosamente. "Ele queimou tudo 2 vezes, mas não desistiu." As crianças riram, mas Sofia continuou. "Ele disse que os erros são as partes mais importantes porque te ensinam coisas novas." Uma das amigas de Sofia perguntou: "Você não ficou triste quando quebrou?" "Fiquei", Lucas admitiu, se abaixando para ficar na altura delas. "Mas aprendi que ficar triste por alguns minutos é normal. O problema é quando você fica triste por tanto tempo que para de tentar. Os erros só são ruins se você não aprende nada com eles." Observando essa interação, o professor Carlos se aproximou. "Você sabe", ele disse baixinho para Lucas, "estar ensinando crianças a não terem medo de errar pode ser sua contribuição mais importante hoje." No final do dia, quando os resultados foram anunciados, Lucas ganhou o 3º lugar na categoria de energia sustentável. Não foi o primeiro lugar que havia sonhado originalmente, mas ele estava genuinamente feliz. Mais importante, havia recebido um prêmio especial de melhor documentação de processo por seu caderno detalhado e apresentação do método científico. Durante a cerimônia de premiação, Lucas olhou para a plateia e viu seus pais, Sofia, o professor Carlos, e até mesmo a Dr. Santos, que havia retornado para ver os resultados. Todos estavam sorrindo e aplaudindo, não apenas por seu sucesso, mas pelo crescimento que haviam testemunhado. Naquela noite, escrevendo em seu caderno pela última vez sobre este projeto específico, Lucas refletiu sobre tudo que havia aprendido. "Comecei querendo ser um inventor famoso que nunca cometia erros. Descobri que os melhores inventores não são aqueles que não erram, mas aqueles que erram melhor, que aprendem mais rápido, se adaptam mais efetivamente, e transformam cada fracasso numa oportunidade de crescimento. Aprendi que conhecimento real vem de entender profundamente os princípios, não apenas memorizar fatos. Aprendi que grandes soluções começam com grandes perguntas, não grandes respostas. E aprendi que inovação real acontece quando você combina competência técnica com compreensão genuína das necessidades humanas." Mas talvez a lição mais importante foi descobrir que o processo de aprender e crescer é mais recompensador que qualquer produto final específico. Cada erro, cada frustração, cada pequena vitória me tornou um pensador e solucionador de problemas melhor. Lucas fechou o caderno e sorriu. Tomorrow, ele começaria a trabalhar na versão 2.0 de seu carregador solar, mas agora ele abordaria o projeto não com medo de falhar, mas com entusiasmo pelas lições que cada desafio traria. 3 meses haviam se passado desde a feira de ciências, e Lucas estava sentado no mesmo quarto onde tudo havia começado, mas agora o espaço refletia uma transformação completa. As paredes estavam cobertas com esquemas organizados, gráficos de progresso de vários projetos, e uma nova adição, uma galeria de fracassos famosos, fotos e descrições de invenções que não funcionaram, mas que levaram a descobertas importantes. A mudança mais notável, no entanto, não era no ambiente físico, mas na maneira como Lucas abordava desafios. Ele havia desenvolvido o que começou a chamar de mentalidade científica, uma abordagem sistemática para transformar problemas em oportunidades de aprendizado. O carregador solar versão 2.0 estava finalmente completo. Baseado no feedback coletado na feira e em pesquisas adicionais, era 40% menor, 60% mais leve, e podia carregar 2 dispositivos simultaneamente. Mais importante, Lucas havia aplicado as lições de design centrado no usuário desde o início, criando algo que pessoas reais realmente queriam usar. Mas o projeto do carregador havia se tornado algo maior. Lucas começou um blog online documentando seu processo de aprendizado, compartilhando não apenas sucessos, mas especialmente os fracassos interessantes que haviam levado a descobertas importantes. Para sua surpresa, o blog havia atraído seguidores, outros jovens inventores, professores, e até mesmo alguns engenheiros profissionais. Um dos posts mais populares se chamava "Por que queimei meu circuito de propósito" e descrevia como Lucas deliberadamente testava os limites de seus designs para entender pontos de falha. Era uma abordagem que ele havia desenvolvido depois de perceber que entender como algo falha é tão importante quanto entender como funciona. O verdadeiro teste de sua transformação veio quando Lucas decidiu enfrentar um projeto muito mais ambicioso: criar um sistema de monitoramento de qualidade do ar para sua escola. Era um desafio que envolveria não apenas eletrônica, mas também programação, análise de dados e coordenação com administradores escolares.
A versão antiga de Lucas teria se sentido sobrecarregada pela complexidade e talvez nem tentasse. A nova versão de Lucas viu isso como uma oportunidade empolgante de aplicar tudo o que havia aprendido sobre abordagem sistemática de problemas complexos. Ele começou da maneira que havia aprendido, com pesquisa extensiva. Passou semanas estudando diferentes tipos de sensores de qualidade do ar, métodos de coleta e análise de dados, e regulamentações relevantes para monitoramento ambiental. Conversou com o professor de química sobre quais poluentes seriam mais importantes de monitorar, com o professor de matemática sobre análise estatística, e com a administração sobre como integrar os sistemas operações da escola. O aspecto mais interessante foi como Lucas agora abordava os inevitáveis problemas que surgiram durante o desenvolvimento. Quando seus primeiros sensores forneciam leituras inconsistentes, em vez de ficar frustrado, ele ficou curioso. Documentou meticulosamente as variações, testou diferentes hipóteses sobre suas causas, e eventualmente descobriu que fatores como umidade e temperatura afetavam significativamente as medições. Problema interessante, ele anotou em seu novo caderno de projeto. Preciso de algoritmos de calibração que compensem condições ambientais variáveis. Esta descoberta levou Lucas a mergulhar no mundo da programação e algoritmos de processamento de dados, áreas que ele nunca havia explorado antes. Cada nova habilidade que precisava desenvolver era vista não como um obstáculo, bate como uma expansão empolgante de suas capacidades. 6 meses no projeto, Lucas havia criado um sistema funcional que monitorava múltiplos poluentes atmosféricos, registrava dados continuamente e gerava relatórios automáticos para a administração escolar. Mas mais importante, o processo de desenvolvimento havia se tornado um veículo para envolver outros estudantes no aprendizado científico. Lucas começou a orientar colegas mais novos que estavam interessados em projetos de ciência e tecnologia. Sua abordagem era única. Em vez de tentar proteger os estudantes de fracassos, ele os encorajava a falhar produtivamente, a fazer experimentos que poderiam não funcionar, mas que ensinariam lições valiosas. O erro mais comum que vejo, Lucas explicou a um grupo de estudantes do primeiro ano, é pessoas tentando evitar erros. Mas erros são dados. Se você não está falhando ocasionalmente, provavelmente não está tentando coisas suficientemente desafiadoras. Um dos estudantes perguntou, mas como você não fica desencorajado quando algo não funciona? Lucas pensou por um momento. Mudei o que significa funcionar para mim. Antes, algo só funcionava se fizesse exatamente o que eu esperava. Agora, algo funciona se eu aprendo algo útil com isso, mesmo que não seja o que eu planejava originalmente. Esta filosofia havia se espalhado além de seus projetos técnicos. Lucas começou a aplicar a mesma mentalidade a outras áreas de sua vida, estudos, relacionamentos, atividades extracurriculares. Quando recebeu uma nota baixa em uma prova de história, em vez de ficar devastado, ele analisou seus erros sistematicamente, identificou lacunas em seu método de estudo e desenvolveu estratégias mais efetivas de aprendizado. A transformação mais significativa, no entanto, foi em como Lucas via seu futuro. Antes, ele tinha uma visão rígida de sucesso, tornar-se um inventor famoso que criaria algo revolucionário. Agora, ele entendia que inovação real é um processo contínuo de aprendizado, experimentação e melhoria incremental. Não quero mais ser o cara que inventa a próxima grande coisa, ele escreveu em uma reflexão recente. Quero ser o cara que fica curioso sobre problemas interessantes e desenvolve habilidades para resolvê-los, sabendo que cada solução provavelmente levará a perguntas ainda mais interessantes. Esta mudança de perspectiva abriu possibilidades que Lucas nunca havia considerado antes. Ele começou a explorar não apenas engenharia, mas também design, empreendedorismo, educação científica e políticas públicas relacionadas à tecnologia. No final de seu segundo ano do ensino médio, Lucas recebeu uma ligação da Dr. Santos da Tec Solar. A empresa estava lançando um programa piloto de mentoria para jovens inventores, e eles queriam que Lucas fosse um dos primeiros participantes. Estamos procurando estudantes que não apenas tenham habilidades técnicas, ela explicou, mas que entendam que inovação é tanto sobre processo quanto sobre produto. Sua abordagem ao aprendizado e sua capacidade de transformar fracassos em oportunidades são exatamente o que queremos cultivar. Enquanto Lucas ouvia a oferta, ele sentiu uma onda de gratidão por sua jornada. Se seu primeiro carregador solar tivesse funcionado perfeitamente na primeira tentativa, ele nunca teria desenvolvido a resiliência, curiosidade e sabedoria que agora o definiam como pensador e inventor. Sabe o que é engraçado? Ele disse para sua mãe depois de aceitar a oferta de mentoria.
Meu maior sucesso até agora foi aprender a falhar melhor. Marina sorriu, lembrando-se do adolescente frustrado que havia encontrado no quintal há mais de um ano, cercado pelos destroços de seu primeiro projeto fracassado. Acho que seu avô ficaria orgulhoso, ela disse. Ele sempre dizia que a diferença entre um especialista e um novato é que o especialista já cometeu todos os erros possíveis. Você está a caminho de se tornar um verdadeiro especialista em aprender com erros. Lucas riu e abriu seu caderno para adicionar uma nova entrada. Lição mais importante de todas. Aprender a falhar bem não é apenas sobre aceitar fracassos, é sobre desenvolvê-los numa vantagem competitiva. Cada erro bem processado me torna um solucionador de problemas mais sábio, mais criativo e mais efetivo. O objetivo nunca foi evitar fracassos. O objetivo sempre foi crescer através deles. E assim, Lucas embarcou no próximo capítulo de sua jornada, não como alguém que temia erros, mas como alguém que os abraçava como ferramentas essenciais para inovação e crescimento. Ele havia aprendido que aprender com os erros não era apenas essencial, era transformador.